Paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos dizimar e ofertar na casa do tesouro, amém? E nós fazemos isso com alegria e às vezes com música também, sabia? Deus ama quem dá com alegria. Todos os projetos dessa igreja, eles se tornam possíveis quando você entende que você é o abençoador disso tudo aqui. Amém, irmãos? Amém? Então, todas as vezes que nós entendemos que somos abençoadores da obra do Senhor, a obra sempre vai ter possibilidade de avançar e crescer. Amém, irmãos? A igreja só tem tudo que tem porque você está aqui. Diga para o seu irmão assim, olha para ele e fala assim: a igreja só conquistou tudo que conquistou porque você está aqui. É claro, primeiro, porque servimos a Deus, mas depois porque você está aqui e você abençoa a obra do Senhor nesse lugar. Amém? Então nós louvamos a Deus por isso. 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Eu quero falar nessa noite sobre restauração. Quem aqui precisa de restauração? E tem um monte de gente que tá alinhadinho aí o negócio, né? Normalmente, quando a gente pensa em restauração, a gente pensa sempre em restauração de quem? De quem errou, de quem pecou, de quem caiu, de quem se desviou. Se eu disser para você que Israel, o povo que talvez deveria ter sido o povo mais próximo de Deus, estava dentro da igreja, mas a igreja não estava dentro deles. A gente vai ver a igreja de Laodiceia. O Senhor está do lado de fora e Ele está dizendo o seguinte: ó, se alguém abrir a porta eu vou entrar. Você já parou para pensar que Jesus ele está em um lugar e que tem uma igreja lá e que Ele não está dentro dessa igreja? Já parou para pensar nisso? Então, para quem é restauração? Talvez na nossa visão a restauração é para quem se desviou dos caminhos do Senhor, para quem abandonou a caminhada. Não, nós precisamos de restauração em várias áreas da nossa vida. E às vezes nós estamos aqui, mas nós ainda assim precisamos de restauração. Às vezes você está aqui há 20 anos e você ainda precisa de restauração na sua vida. Porque restaurar é necessário. Porque quando você restaura, você traz a essência daquilo de mais especial que a obra tem. E essa obra que Deus fez é uma obra maravilhosa, amém? Amém, irmãos? Eu me considero alguém muito bonito, porque eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Se você se acha feio, o problema é seu. Viva então com o seu marasmo aí. Mas eu, todas as vezes que eu me olho no espelho, eu falo: esse cara é muito lindo. Amém? Ué, problema seu se você não me acha. Pelo menos minha esposa e minha mãe e eu achamos. Amém? Mas eu quero falar, né? Isso, minha filha, dá um amém mais alto para o povo, entendeu? Essa hora que é a hora de você me valorizar. Quer sandália nova? Essas são as oportunidades, né? Então eu quero falar sobre restauração. Mas eu quero falar de restauração nessa noite. Talvez, quando a gente pense em falar de restauração, e talvez a gente já fique pensando, vem uma palavra de aperto para a gente. Mas deixa eu te dizer, toda palavra do Senhor, ela tem já consigo a intenção de nos tirar de um lugar.
de conforto e nos trazer para um lugar de confronto, para que a gente melhore um pouco mais. Amém? E uma coisa eu tenho certeza, todos aqueles que derem ouvido a palavra nessa noite, sairão daqui um pouco mais transformados do que entraram. Amém? Glória a Deus. O povo está ligado. Isso é bom. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso de número 5. Nós vamos trabalhar algumas coisas aí e vamos ler alguns textos aí da palavra do Senhor. Todos acharam aí? Amém? Você que não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aí. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de quê? Repita de novo, humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Nós vamos ler outros textos depois, vamos ficar aqui por enquanto. Queridos, aqui Pedro, ele vai falar exatamente sobre a humildade. Eu quero relacionar aqui a necessidade de restauração também com a humildade. E ele começa falando uma palavra direcionada aos jovens. E talvez a gente pegue essa palavra hoje de uma forma isolada, esse versículo, e a gente vai de repente querer bater nessa geração, né, e falar: olha, isso aqui tem muito a ver com essa geração que a gente vive hoje. Não, mas ele não está falando de uma geração. Ele está falando de um momento da nossa vida, que é a juventude, onde se nós não ouvirmos os conselhos, se nós não tivermos paciência para ouvir pessoas mais velhas, que às vezes já viveram coisas que nós não vivemos ainda, e é exatamente disso que Pedro está falando. De todos os discípulos, a gente está falando aqui de Pedro, que era o mais velho de todos eles, porque a maturidade ela não está relacionada à idade. E não é nisso que Pedro está batendo. Ele não está dizendo: olha, os jovens são irresponsáveis, neles não há humildade para reconhecer esse caminho de reconstrução da vida, às vezes de uma necessidade de refazer algo na sua vida. Não é disso que ele está falando. Porque Pedro sabe que Jesus chamou discípulos jovens. Pedro era o mais velho de todos eles. Pastor, como é que você sabe disso? Exatamente quando Pedro precisa ir pegar um peixe e lá dentro da boca daquele peixe tem uma moeda. E Jesus vai falar para Pedro o seguinte: Pedro, vai lá agora e paga o tributo por mim e por você. Isso significa que entre todos os discípulos, porque haviam 12 ali, então somente tributo para Pedro e para Jesus. Por que isso? Porque Jesus e Pedro, daqueles ali, eram os únicos que tinham a idade para servir o exército, ou seja,
a idade para pagar o tributo. Os demais tinham a idade menor do que a idade exigida para servir o exército. Então Pedro não está batendo na idade, porque talvez a gente converse com pessoas que têm 50 anos e que às vezes uma criança de 5 anos de idade manifesta maior maturidade que ele. Quem nunca viveu isso? Quem nunca viu uma criança manifestar uma maturidade maior que a nossa? Quantas vezes os meus filhos fizeram isso comigo? Quantas vezes a gente brigando, no calor da briga ali de discussão de casal, e o filho vai lá e fala: mamãe, papai, para de brigar. Tem mais maturidade que a gente em alguns momentos. Sim ou não? Porque está sabendo melhor que a gente que a briga não é algo bom, que aquilo não vai terminar bem, que se a gente deixar as emoções aflorarem, vai levar a gente para um caminho ainda pior, que às vezes não tem nem retorno. Então Pedro não está falando de uma questão de idade, ele está falando de um lugar que a nossa maturidade vai alcançar. E aí não é o tempo que passa, são as experiências que você vive e como você deixa elas se processarem na sua vida, para que você se torne a cada dia uma pessoa melhor. Posso ouvir um amém? Amém? Amém. Rogo-vos, pois, igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede graça. Então ele está dizendo o seguinte: existem áreas da nossa vida que só serão restauradas quando a gente entender esse caminho de humildade. E esse caminho de humildade é um caminho difícil da gente percorrer ele. É um caminho difícil da gente entender às vezes ele, porque é um caminho que você nega tudo em você, para que você vença barreiras e você chegue no lugar que Deus deseja te colocar. Amém? Ser humilde não significa não ter dinheiro. Ser humilde não significa você não ter, de repente, uma faculdade. Não, eu tenho que ser humilde, porque Deus me chamou para ser humilde. Não, você pode conquistar, porque tem gente que não tem nada e é extremamente arrogante. Tem gente que tem dinheiro à beça e é extremamente humilde. Eu já vi no seio da igreja pessoas que são grandes empresários irem para o banheiro, lavar o banheiro da igreja para servir os irmãos. E eu já vi gente, desculpa, que de repente não tem nenhuma padaria e você fala para ele: ó, você está escalado para o banheiro, eu vou limpar banheiro? Então onde está a arrogância? E onde está a humildade? Talvez a arrogância seja exatamente a privação do lugar de humildade que a gente precisa viver. Porque o que é melhor segundo a Bíblia? O que é melhor segundo a Bíblia? Dar ou receber? Fala comigo, me diga aí. O que é melhor? Dar ou receber? Mas na prática, isso é sempre assim? Até nos cultos a gente quer o quê? Quem veio aqui para ser abençoado nessa noite? Vai, irmão, pode levantar a mão. Eu também vim para ser abençoado. Eu vim para ser abençoado aqui. Mas antes de ser abençoado, o nosso maior desejo precisa ser adorar o Senhor, porque é o que Ele deseja da gente. É a única coisa que Ele requer de mim e de você. Ele não precisa do meu dinheiro, Ele não precisa que eu venha aqui e pregue, porque se eu não vier, Ele vai colocar uma outra pessoa. Ele não precisa que eu faça nada, porque Ele sabe fazer tudo melhor do que eu, melhor do que você. Qualquer um aqui que fizer qualquer coisa, o salmista vai dizer certa vez algo: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que Ele vai dar? Nada. E aí ele diz: eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor, o quê?
reconhecer a Deus como meu Senhor e eu vou adorar Ele acima de qualquer coisa. São pensamentos como esse, de lugares de humilhação, que fazem com que projetos de Deus, que às vezes são interrompidos na nossa vida, sejam restabelecidos por Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa na nossa vida que a gente acabou perdendo o controle e que se tornou difícil para nós, que às vezes não é nem resultado de pecado. É simplesmente Deus permitindo o que permitiu com Jó. O problema é a gente entender esses processos da nossa vida. E aí quando a gente entende, quando a gente olha para aquele Salmo 126, olha, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele voltará sem dúvidas, trazendo consigo seus modos. E o que semeia em lágrima, colherá em alegria. O que é a vida de Jó, senão uma grande semeadura em lágrima, em dificuldade? Mas o que é o final da vida de Jó? É um final de restauração. É um final em que Deus entra na vida dele e restaura aquilo que morreu, aquilo que foi perdido. A única coisa que Deus não restaura na vida de Jó e deixa a mesma é a esposa. Não, essa vai permanecer contigo. Ela mandou você me amaldiçoar e morrer, mas agora ela vai testemunhar de tudo que eu tenho poder para fazer. Então cuidado quando você está desistindo de um marido que dá trabalho. Cuidado quando você está desistindo de um marido que dá trabalho. Cuidado quando você está desistindo de uma esposa que dá trabalho. Cuidado quando você está desistindo, dizendo assim, eu coloquei na mão de Deus. Quando você diz assim, Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos para que o Senhor cuide. Beleza, isso é perfeito, está certo. Em alguns momentos a gente vai fazer isso. Agora quando você está dizendo assim, Deus, eu estou colocando nas tuas mãos porque eu estou de saco cheio, não aguento mais. Não, esse não é o caminho. Você não vai transferir para Deus aquilo que é para você cuidar. Tem gente transferindo o problema para Deus, quando na verdade a gente deveria ser instrumento de Deus para reconstrução e para restauração em alguns lugares. Neemias foi esse canal de Deus para isso. Ele está lá tranquilo no palácio de Suzã e talvez ele não precisasse entrar nessa brecha, porque ele não está envolvido com todo o cenário de erro, de pecado, mas ele olha para Deus e ele fala, Senhor, nós temos pecado contra ti, mas ele não estava lá. Sabe o que é isso? É alguém que está dizendo o seguinte, Deus, eu me humilho aqui diante do Senhor, ao ponto de reconhecer que como eles são povo de Deus, eu sou povo de Deus junto com eles também, e eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, para restaurar aquilo que se perdeu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então a restauração na vida de alguém, ela vai sempre passar por esse caminho de humildade e de humilhação. E o que é se humilhar diante de Deus? Talvez para a gente, na nossa visão materialista, como eu já vi várias pessoas dizerem isso, você vai administrar um problema com duas pessoas, e aí a pessoa vai e diz ainda, eu não vou me humilhar para ele. Não, você não está se humilhando para ele, você está se humilhando para Deus, e ao tempo dele, ele vai te exaltar. Se eu tiver que pedir perdão para você 200 vezes, eu vou te pedir, só não vou pedir daquilo que eu não sei que eu te feri. Então também passa pelo lado de você ser sincero. Amém, irmãos? Se alguém te feriu, olha, diga para ele, você fez isso para mim. E quando a gente vai por esse caminho de humildade e de humilhação, a gente vai ter sempre oportunidade de Deus reconstruir coisas na nossa vida. E às vezes a gente está perdendo espaço e a gente está perdendo oportunidades simplesmente por causa da dureza do nosso coração. A gente não quer se dobrar, a gente não quer se render.
Já viu aquele casal que briga e fica bicudo? Tempão um com o outro. Aí dorme, vira um para cada lado. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nem aqui, nem o povo de casa que está assistindo aí, não tem ninguém assim. Aqui é todo mundo. Brigou já. Não, vamos cumprir logo a palavra, amor. Não se põe o sol sobre a nossa ira, vamos reconciliar agora e está tudo bem entre a gente. Vai já dar um beijinho, o beijo da reconciliação. É assim? Não, não é. Bom que fosse. Em alguns momentos, Deus precisa fazer com a gente, através de alguém, o que a gente mesmo não se permitiu que Ele fizesse diretamente com a gente. O que é melhor? Alguém falar com você ou Deus falar diretamente? É claro que é muito melhor quando Deus fala diretamente com você. E eu não sou perfeito, também já vivi isso. Já fui para a igreja chateado, eu e a pastora Regiane, obrigado. Aí chega na igreja, quem vai pregar e daqui a pouco do nada, tem nada a ver com a palavra, não é culto da família, porque talvez se fosse um culto da família você nem viria, porque você já faltou alguns porque estava chateado. Mas o que Deus faz? Aí coloca lá alguém para dizer assim, procura sua esposa agora e fica junto com ela para a gente orar aqui. Aí o cara ainda é usado ainda mais intensamente por Deus, e aí ele fala, não, agora fica de frente e abraça, ora com ela abraçada aí. Primeiro que é aquela crise, né? Quando vem esse direcionamento, a gente olha um para o outro e fala, quem vai agora? Quem que arreda o pé do lugar que está? No meu caso, hoje em dia fica mais difícil, né? Porque senta do meu lado, então já está um do lado do outro. Cuidado o dia que você sentar longe de mim, que senão vão pensar que você está brigado comigo, tá bom? Mas na vida prática nem sempre é assim. Nem sempre é fácil a gente vencer essa barreira, porque essa barreira é um muro chamado orgulho. E foi o mesmo muro que tirou Adão e Eva do jardim. Você já parou para pensar que a criação de Deus, ela é privada de desfrutar, de estar no melhor lugar de Deus, simplesmente por conta do seu orgulho? Nunca seja orgulhoso para pedir perdão, para se acertar. Você nunca sabe se aquele será o último perdão que você vai liberar ou receber daquela pessoa. Quantas e quantas vezes nós choramos por oportunidades que perdemos. Como eu chorei quando eu perdi meu pai, e eu fiquei pensando que muitas vezes eu podia ter passeado mais com ele, ter dado um abraço mais apertado se eu soubesse que estava indo embora. Quantas vezes eu chorei por querer ter estado mais tempo perto do meu filho, e aquela oportunidade foi embora. Então deixa eu te dizer, cuidado, que o seu orgulho, ele pode te privar de experimentar restaurações na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. E isso tudo é o orgulho que tira a gente desse lugar. Amém? Abra aí comigo, 2 Samuel, capítulo 12. Vamos falar de um jovem aqui. É um texto longo, irmãos, mas eu preciso ler ele. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre.
Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescia, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O que está acontecendo aqui? Natã está tentando mostrar para Davi o erro que ele comete. Mas o orgulho de Davi é tão grande, porque o orgulho, escute isso, o orgulho te cega. O orgulho vai fazer você enxergar pessoas que estão dizendo verdades espirituais para você como pessoas oponentes à sua vida, que estão querendo, na verdade, te entristecer, quando na verdade são verdadeiros instrumentos de Deus para manifestar a cura do Senhor na sua vida. Natã está contando uma história para Davi, e essa história, ela tem tudo a ver com o pecado que Davi cometeu. E agora Davi, orgulhoso que é, porque o que a gente às vezes faz? A gente quer pegar, com orgulho no nosso coração, a gente quer bater no pecado dos outros, quando na verdade a gente tinha que bater no nosso. Tem que bater na gente. Como o apóstolo Paulo diz, eu me esmurro todos os dias, eu me reduzo a nada para que o Senhor manifeste em mim a glória e a graça dele todos os dias da minha vida. Ele vai dizer: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ou seja, a nossa visão deveria ser sempre de humildade, de entender que as pessoas à nossa volta, elas também são dignas do perdão e da misericórdia de Deus. Quando você olhar, eu já ensinei isso para a igreja várias vezes. Quando você olhar alguém vindo aqui pela 17ª vez aceitando Jesus, olhe para o céu e diga: Senhor, dessa vez vai. Seja uma boca que profere a palavra profética sobre a vida de alguém, porque você é boca de Deus onde você estiver. Tem coisas que nós falamos que no reino espiritual estão construindo verdadeiras conquistas sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas. Amém ou não amém? Às vezes a gente só reclama. Tá tudo ruim. Ruim. Tá tudo ruim. Pô, o que será do Brasil? O que será do Brasil? O que será do mundo? Sabe o que será? O que Deus quiser que seja. Nada sai do controle dele. A terra só está girando num eixo gravitacional. Sabe por quê? Porque Deus mantém ela aonde Ele quer. Se ela for um pouquinho para o sol, a gente morre todo mundo tostado. Se ela for um pouquinho para longe, a gente morre todo mundo congelado. Você já parou para pensar que não pode ter variação? Por quê? Porque Deus se mantém fiel acima de tudo. Porém, a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus tem para restaurar áreas da nossa vida,
reconhecendo sempre nesse lugar de humildade e um lugar que a gente não pode sair dele. Davi aqui olha para tudo que Natan está falando, olha, sabe, fez isso, o cara fez isso, o cara só tinha uma ovelhinha, ele tinha um montão, o cara vem cansado, com fome, ao invés dele pegar uma ovelha, matar, para que ele se alimente, sabe o que ele faz, Davi? Ele pega essa única ovelhinha do moço e ele acaba com a ovelhinha dele. E aí Davi, com senso de justiça, porque o orgulho e a soberba, eles fazem a gente se sentir melhor do que os outros, ainda quando a gente é pecador igual a todo mundo. Até quando a gente vai falar de pecado para a igreja, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós também estamos sujeitos às mesmas paixões que todos. Embora tem gente que olhe para pastores, porque existe uma geração que se mostra hoje como super-homens e que não tem fraqueza nenhuma para as igrejas. E aí acabam sendo instrumentos de idolatria para muitos. Não, esse cara aqui, ele é acima do bem e do mal. Tem um monte que era acima do bem e do mal e hoje está falando as maiores asneiras da vida. Kleber Lucas é um... Ih, falei o nome, agora já foi. Mimimi. Alvo mais que a neve. Aí você imagina, palhaçada, cara. Criancice, infantilidade. Um cara que cantou essa canção aí, cantou e cantou e cantou. Agora vai lá porque está, né, diante de outros artistas que não servem ao Senhor e talvez não tenha visão, e ele tem uma grande oportunidade de mostrar quem é Deus para essas pessoas. Não, ele vai dizer que nós cantamos uma música que ela, na verdade, é uma música que a igreja não deveria cantar, porque ela faz acepção de pessoas. É uma música racista. Não. Isso é um lugar que o orgulho leva o homem a não reconhecer o seu estado de necessidade de reconstruir todos os dias a sua vida. E aí vai ser orgulhoso como Davi, vai ter um coração como o de Davi. Tem alguém agora ministrando sobre a sua vida, dizendo para você, olha, existe um homem que fez isso, isso, isso. Aí o que Davi vai dizer? Esse homem tem que ser morto, vamos matar ele precisa morrer, esse cara tem que morrer. E aí o que Natan vai dizer para ele? Vamos lá. Onde que eu parei? Então 7 ele disse assim: então disse Natan a Davi, tu és o homem. Eu te adverti. Era para você ter dito, você teve oportunidade. Porque a Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis para que sareis. Até esse momento Davi não tinha sido curado do erro que cometeu. Porque onde a cura se manifesta? A cura se manifesta quando há consciência. Quando há consciência, logo após isso vem arrependimento. Quando vem arrependimento, vem manifestação de frutos. Então Davi tinha tido a oportunidade de agora manifestar frutos do seu arrependimento. E pegando essa história que tem tudo a ver com ele, ele poderia ter dito: Natan, por que você me contou essa história? Essa história tem tudo a ver com o que eu fiz e você sabe disso. Não, Davi, vamos orar aqui, Deus vai te perdoar. Não, mas o que o orgulho faz? O orgulho faz ele ficar num lugar de altivez, de prepotência, e talvez o seu lugar de rei, o seu reinado, seja uma posição que ele não pode agora descer. Não existe lugar mais alto que a gente possa estar do que humilhados diante da presença do Senhor. Todos aqueles que se humilham diante do Senhor, o Senhor os exalta sempre. Sempre vai fazer isso. Mas o que acontece com Davi? Davi não entende que a restauração na vida dele passa por um processo chamado
humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, como está no texto que a gente leu. Por que existem áreas na minha vida e na sua que talvez ainda hoje a gente não tenha sido restaurado e a gente não conseguiu ainda avançar? Porque em nós ainda precisa um pouco mais de reconhecimento e de humilhação. O estado pior de qualquer ser humano, segundo o conceito de Deus e o conselho dele, não é o que está frio e nem é o que está quente, é o que está morno. Porque a mornidão faz o quê? Um casamento frio, irmãos, é fácil de identificar. Você chega em casa, pergunta para a esposa: ô amor, tudo bem? Sim. Como é que foi o dia hoje? Bom. Tá tudo bem? Já falei que sim. E o que o homem precisa fazer? Acende uma luz vermelha. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque ela ficou fria com você. Então agora você não tem que buscar culpado. Você precisa construir a solução para o problema. E a questão toda, que sabe o que a gente faz? A gente faz igual Davi. A gente tem que matar esse homem, Natan. Esse homem tem que morrer. Não, Davi. Esse homem é você. Esse homem que eu estou falando dele, você é o ator principal dessa história. E é claro que eu estou dando o exemplo aqui de família, de casal. Assim como o homem erra com a mulher também erra com o homem. Só tem um homem aqui que falou amém, é verdade. A mulher também erra com a gente. A gente também, é claro que a gente não age assim, né? A esposa chega: amor, tudo bem? A gente é mais meio gasolina, né? Se ela der um cheiro no pescoço, arrepiou, já era, meu irmão. E elas sabem a tática e a técnica. Só que essa com elas não funciona. Não adianta. O caminho é outro. Mas o que se torna morno é o pior estado da vida de alguém. Porque alguém morno é igual um desviado. Você fala para ele: olha, você precisa voltar para Jesus. Ele diz para você: já sei. Olha, você precisa recomeçar a sua caminhada. Ele diz: eu sei também. Olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Ele diz: eu já conheço. Qual estado é esse? É o estado de mornidão. É o pior estado de qualquer ser humano, em qualquer área, seja no relacionamento com Deus e seja no relacionamento com as pessoas. E é o estado que Davi está. Não, está tudo bem, agora já passou, a questão toda já está resolvida. Não está resolvida. Precisa ter frutos. Precisa produzir frutos. Eu já vi pessoas que às vezes se colocam como verdadeiros instrumentos, mas não é instrumento de Deus, não, instrumento na igreja para ser usado. Você usa ele. Como assim, pastor? Sim, já teve gente que cometeu erro em algumas vezes, eu liderando igreja. Aí você vai e fala: você vai ficar um tempo, você precisa de um tempo para você, e aí não demora um mês, a pessoa está desesperada. Não, quando que eu vou voltar a tocar? Meu Deus do céu, quer ser um utensílio na casa de Deus, mas tem que ser para a glória dele. Existem tempos de tratamento na nossa vida. Então aqui a gente está vendo uma pessoa que estava cuidando de gente, cuidando de pessoas, mas na verdade ainda não tinha uma restauração completa na sua vida. E o que mais a gente vê hoje? São líderes doentes diante de igrejas, cuidando de pessoas. Infelizmente essa é a realidade. E olha, fluem na presença de Deus. Por quê? Por causa dele? Não, por causa da vida das pessoas. É a misericórdia de Deus com a obra dele. Mas daqui a pouco ele se arrebenta todo. Por quê? Porque os dons que Deus me deu, eles tocam em vocês.
mas o que Ele me toca é através do meu caráter. Não é através daquilo que eu manifesto, a partir dos dons que Ele concedeu à minha vida. Então você pode tocar bem, você pode cantar bem, você pode ser o roxinol espiritual da igreja, você pode ser a pessoa mais top e fluir em vários dons, mas deixa eu te falar uma coisa: a única coisa que te faz voltar para o lugar de reconstrução e reconciliação na sua vida com Deus é um lugar chamado humilhação, onde a sua posição hierárquica, a sua posição pessoal, na sua família ou na sociedade, já não significam mais nada para você. Você simplesmente quer esse lugar de recomeço em Deus. Estão entendendo isso? Amém? E aí Natan continua dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, em alguns momentos, ela vinha através dos profetas. Aqui nesse momento, nessa ocasião dos reis, a palavra ela podia vir através de um profeta, ela podia vir através do Tumim, do Urim, e ela veio para Davi, a palavra de correção, de repreensão, de trazer Davi de volta para o lugar onde ele não deveria ter saído, veio através de um profeta. Mas Davi, ele não ouve a primeira vez. E agora, algumas sentenças são liberadas sobre a vida dele. Por quê? Porque no momento em que ele precisava estar humilhado diante do Senhor e dizendo: olha, Natan, esse cara sou eu. Igual o Roberto Carlos, né? Era a hora dele cantar a música do Roberto Carlos. Natan, esse cara sou eu, Natan. Não, ele disse o seguinte: esse cara tem que morrer. Ou seja, tem nada a ver comigo. E a história, irmãos, é exatamente a vida de Davi. É exatamente aquilo que Davi errou. E ele não vai para esse lugar. Ele vai para o lugar de orgulho. Não, esse cara tem que morrer. E agora, quando ele libera sentenças a partir do seu orgulho sobre a vida das pessoas, por isso o seguinte: cuidado quando você, cheio de orgulho no teu coração, você liberar algo sobre a vida de alguém, porque depois as consequências podem ser maiores ainda sobre a tua vida. E olha o que acontece. Eu não vou ler tudo aqui porque não vai dar tempo mais. Mas olha o que acontece. Natan, ele vai dizer para ele: porque você não deu ouvidos ao Senhor, na sua casa, a própria espada da tua casa se virará contra ti. E o que isso significou lá na frente? Absalão, seu filho, se levanta contra ele, desejando matá-lo, tirar a própria vida dele. Natan diz para ele: olha, porque você não reconheceu, porque você não foi para esse lugar de humildade, de reconhecimento, agora, além dessa espada virada contra a sua própria casa, as tuas mulheres, elas se tornarão como escândalo diante de todo o povo. O que Absalão faz? Para humilhar o seu pai, ele se relaciona com as mulheres do seu pai, diante de todo o povo de Israel. Já parou para pensar? Quanta desgraça a gente pode trazer sobre a nossa vida quando a gente não entende que um lugar de oportunidade em que a gente se coloca para se humilhar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Aí a gente olha para Davi lá na frente, um homem segundo o coração de Deus, sim, mas ele pagou um alto preço por não ter ouvido
com sensibilidade a primeira vez que ele teve oportunidade. Então entenda bem, não é colocando você contra a parede ou para te assustar, mas fique atento, porque talvez Deus já esteja falando contigo e você não esteja ouvindo. E quando Deus fala com a gente não ouve, vai acontecer isso. Aí o orgulho enche o nosso coração e a gente diz: não, esse não sou eu, tem nada a ver comigo. Não, tem a ver com a gente. Restauração todos nós precisamos. Se eu orar aqui no final do culto e disser assim: irmãos, quem precisa ser restaurado em alguma área da sua vida, eu vou ser o primeiro a estar aqui. Vou ficar de olho de repente em você? Não, vou olhar para dentro de mim. Se você não vem ou não, isso não é problema meu, é problema seu. Mas eu quero dizer o seguinte: a igreja do Senhor, ela precisa ser restaurada todos os dias da vida dela, para alcançar esse lugar que Davi depois conhece. Você quer alcançar esse lugar de restauração em Deus, passando por todas as dificuldades que Davi passou, ou aprendendo com os erros de Davi? Eu quero aprender com os erros dele. Se Deus deixou aqui, é uma oportunidade para eu e você aprendermos com os erros dele. Amém? Então o que estava acontecendo na vida de Davi? Davi vencendo batalhas na sua vida. E às vezes a gente está nesses ambientes buscando restauração em áreas da nossa vida, e a gente está vencendo batalhas, mas a gente nunca consegue ganhar a guerra. Por quê? Porque às vezes algumas coisas estão faltando na gente, que estavam faltando em Davi. Então, o maior desastre e o maior fracasso na vida de qualquer ser humano é estar rumando em direção a um lugar que Deus não quer que a gente vá, é estar tendo êxito e vitória naquilo que Deus não estabeleceu para a nossa vida. Esse é o maior fracasso que alguém pode ter na sua vida. Eu estou sendo vitorioso. Será que são as vitórias de Deus para a sua vida, ou são as suas para você? Por isso que a gente está tendo hoje uma igreja que está se voltando, na verdade, para as pessoas e atender às suas necessidades. Talvez seja difícil você entrar em muitos lugares hoje e ouvir palavras como essa. Sabe por quê? Porque as pessoas estão apaixonadas por um Jesus que já não está exigindo mais nada delas. Mas olha, Ele continua dizendo: tome a sua cruz dia após dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Sim ou não? Sim. É isso que Ele continua dizendo. E todas as vezes que Ele vê você cair e parar, Ele se entristece. Mas todas as vezes que Ele vê você cair e levantar, Ele diz: estendo a minha mão mais uma vez. Ele nunca vai te acusar, Ele nunca vai te rejeitar. Ele tem sempre oportunidade de reconstrução, mas reconstruções na nossa vida. Existem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas por Deus. Talvez eu esteja falando aqui para algumas pessoas nessa noite que entraram aqui e precisavam ouvir isso. Existem áreas da sua vida que talvez não tenham avançado ainda, porque você não entendeu esse lugar em Deus de humilhação, para que a reconstrução, para que a restauração se estabeleça. Você precisa ir para esse lugar de humilhação. Agora olha para um Davi depois, totalmente diferente. Por quê? Porque tudo que morre na nossa vida, hoje nós tivemos uma escola bíblica aqui abençoadíssima. Foi a primeira escola bíblica que a gente dividiu as classes. Que ambiente gostoso, irmãos, de aprendizado. Estou falando isso para te motivar, não. Conversa com quem estava em cada classe para você ver os testemunhos e a bênção que foi o mover de Deus nesse lugar aqui.
através da sua palavra, um povo sentando e aprendendo junto a amar o Senhor, a se dedicar a Deus. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui rapidinho, posso? Já vou terminar a palavra. Vou só contar um testemunho aqui. Um casal me procurou para apresentar o filho, indicado por alguém que passou o meu contato e eu atendi. Porque o pastor disse para ele, ó, ele até vai apresentar o teu filho de vocês lá, mas ele vai querer sentar com vocês e conversar com vocês, porque ele não conhece vocês, eu conheço ele. E verdadeiramente esse pastor me conhece. E aí vieram. Ó, o que vocês querem? Não, a gente quer apresentar o nosso filho aqui. Mas vocês são de que igreja? Não, a gente está afastado dos caminhos do Senhor. Eu falei, então, como pastor, eu não posso deixar de dizer algo para vocês. Eu vou chamar a atenção de vocês agora, eu vou ser duro. E se vocês não quiserem mais apresentar a criança aqui, pode procurar outra igreja para apresentar. Que isso, que pastor grosso. Não. Você vai entender agora o contexto. O que eu disse para eles? Olha, o filho de vocês vai ser apresentado ao Senhor. Por quê? Porque vocês entendem que o Senhor é o melhor para ele. Só que agora fica uma responsabilidade aqui, que vocês, na verdade, estão transferindo para mim e para Deus. Quem que traz essa criança a partir do dia que ela for apresentada aqui para a igreja? Para ela continuar aprendendo o que é o Senhor e como amar a Ele. Ensina o teu filho o caminho que deve andar e mais tarde ele não se desviará dele. As pessoas estão transferindo as responsabilidades. Não é só você vir aqui domingo, não é disso que a palavra está ensinando a gente. Não é só de você vir aqui na quarta, ou no domingo de manhã, ou estar numa reunião, ou nos pequenos grupos que vamos começar a trabalhar. Não, não é disso. É de você realmente entender o que Davi entendeu, infelizmente sofrendo consequências gravíssimas na sua vida e a sua família, a sua vida emocional sendo tocada. Você imagina? Não permita isso. Entenda que lugares de reconstrução na sua vida passam primeiro por lugares de humilhação, onde você vai abandonar o eu. Não sou eu, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Não é o meu desejo, mas é o que o Senhor deseja para mim. Por que que nós às vezes atropelamos várias coisas na nossa vida? Porque nós enfiamos os pés pelas mãos e tomamos decisões na nossa vida que depois vão refletir até mesmo naqueles que virão após nossa vida. Davi sofre primeiro pelo filho que morre logo depois. Natan disse que a criança ia morrer, mas ele continua lá, jejuando e orando, mesmo sabendo que o profeta disse. Aquilo que Deus disse que morreu, irmãos. Segue em frente, porque Deus terá coisa nova para a nossa vida. E aí o que Deus faz? Deus dá oportunidade a Davi de fazer o quê? Se relacionar agora com Betseba. Agora ela é tua esposa de verdade. Agora tem a minha aprovação. E aí quem nasce? Nasce Salomão. E a palavra diz que Davi pega Salomão e ele entrega aos cuidados de quem? De Natan. Olha que coisa linda. Isso é alguém que realmente reconhece. Não, Natan, você é um cara de caráter, você não é só um profeta não. O meu filho vai ser cuidado por você. E quem foi Salomão? Salomão foi aquele homem que lá no final da vida de Davi olha e fala: Salomão, olha, eu já estou indo pelo caminho dos viventes. Ou seja, daqui a pouco eu vou embora, eu vou morrer. Mas olha, você seja homem. Mas que tipo de homem? Homem de Deus. Mas por que talvez Salomão tenha sido esse homem de Deus? Porque talvez ele tenha sido
sido também criado por alguém que não mediu esforços e não poupou a sua própria vida em detrimento de falar a verdade. Você entende comigo que Davi era o rei? Sim ou não? E que Natan está dizendo para o rei: olha, você está errado, cara, você é esse cara aí. E Davi agora podia ter acabado com tudo aquilo. Não vou deixar isso aqui, vai se tornar um escândalo. Esse cara, não, vou matar esse cara. Já tinha mandado matar Urias e era fácil para ele, eu sou rei. Cuidado com quem você rejeita na sua vida, porque talvez você esteja rejeitando alguém que está cuidando de você e ainda vai te ajudar a cuidar de mais alguém da sua família. Glória a Deus. Então passa por esse lugar de humilhação, sabe, de reconhecimento em Deus. Por quê? Porque vem em Davi, o ministério de louvor pode ir vindo para cá. Porque vem em Davi duas coisas. Vem em Davi que precisavam vir sobre ele, e duas coisas que precisam vir sobre a nossa vida em vários momentos dela. Quem aqui já foi batizado nas águas? Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Pô, irmãos, está acessível, está disponível aí, e é de graça. Duas coisas que Davi precisou viver na sua vida para que ele voltasse ao lugar de reconstrução em Deus. Presta atenção aqui, ó. Duas coisas. Repita comigo: consciência e conexão. Pô, pastor, essa palavra conexão está na moda, né? Não. Talvez tenha gente banalizando a palavra conexão, mas ela tem muito sentido no reino de Deus. Então, Davi precisava de 2 batismos, sabia? Que isso? 2 batismos? Sim, 2 batismos. Um batismo que trouxesse para ele consciência. Que batismo é esse que traz consciência? É o batismo de João Batista. Ele diz: olha, arrependei-vos e sejam batizados, para que os vossos pecados sejam cancelados. Ele está falando de que batismo? Batismo nas águas. E era um batismo que Davi precisava passar por ele. Pastor, mas lá na velha aliança ainda não tinha esse batismo nas águas. Não, mas eu estou falando de um batismo que João está ministrando. Ei, deixa eu te dizer, a água no batismo de João é só um detalhe. O que está por trás dela é que interessa. É o arrependimento das pessoas. É o que faz elas serem levadas até as águas e desejarem uma nova vida de reconstrução, de recomeço. E aí, Davi precisava disso, de um lugar de humilhação, em que levasse ele para esse lugar em Deus. E aí vem João Batista dizendo: olha, arrependei-vos, e cada um seja batizado, para que os vossos pecados sejam cancelados. E aí, maravilhoso, maravilha, coisa maravilhosa, mas João Batista, olha em todo esse contexto dessa igreja linda e maravilhosa, que está descendo as águas, e ele olha para ela e diz: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Ele está encontrando pessoas que só estão se molhando na água. Deus não te chamou para tomar um banho, Ele te chamou para dar um mergulho mais profundo. Calabandara Charamana Súbia. E aí, João Batista vai dizer: olha, o que eu comecei a fazer não se conclui em mim, não se concretiza em mim, não se completa na minha vida. Eu sou somente aquele que está preparando tudo. Por quê? Porque agora, João, através de Jesus, vai nos apresentar um batismo diferente do dele. E ele diz:
olha, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, lá em Atos capítulo 1, essa palavra se completa, ela se estabelece, porque lá o Senhor estabeleceu a sua promessa de Lucas capítulo 24, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E o Espírito Santo veio e trouxe sobre eles direcionamento. O que é isso? Conectando o céu à terra, um batismo que nos conectava de forma lateral, mas agora um batismo com fogo que nos conecta com Ele, com o céu, que nos liga a Ele. Davi é exemplo de humilhação, de alguém que sabe que está na igreja, mas não está sendo igreja ainda de verdade, que precisa dessa experiência, dessa manifestação de Deus. Essa é a noite de reconstrução. Deus te trouxe aqui para reconstruir coisas na sua vida, áreas da sua vida. Não faça como Davi. Não faça como Davi. Ouça a voz de Deus. Sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja aqui, esteja afastado dos caminhos do Senhor. Reconstrua coisas na sua vida, reconstrua áreas da sua vida. E um bom lugar para começar é diante do altar do Senhor, aos pés dele, dizendo: Senhor, recomeça isso, reconstrói. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja. Sim, Jesus. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, Aleluia. apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Isso. Quebrante-se como Davi. Quebrante-se como Davi. Eu já posso ver pessoas aqui sendo alcançadas pela graça do Senhor. Sim, Jesus. Alcança cada um dos teus filhos. Servo de todos os irmãos, que
bendito. Nós oramos, ó Deus, nessa hora. Tantas áreas da nossa vida, Deus, que precisam de reconstrução. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que temos. Senhor, eu oro a Ti, não porque seja melhor do que qualquer um dos meus irmãos. Assim como eles, ó Deus, eu também preciso me humilhar, reconhecer a Tua potente mão sobre a minha vida, para que ao seu tempo o Senhor me exalte. Deus, em nome de Jesus, os Teus filhos saíram do seu lugar. Talvez esse seja um lugar de confronto para a nossa vida, mas também será um lugar de cura, Senhor, para a nossa vida, assim como foi para a vida de Davi. Senhor, eu posso ver aqui recomeços nesse lugar. Eu posso ver restauração de vidas. Calabandara Xaramanassúbia. Eu posso ver, Senhor. Eu posso ver, Senhor. Eu posso ver, Senhor. Eu posso ver um tempo de restauração. Ah, Espírito Santo, a força que os Teus filhos precisam, ela emana do Senhor. Alcança, Senhor, o coração, alcança a mente. Deus, não deixe a incredulidade entrar agora, não deixe a dúvida entrar agora. Que os Teus filhos, eles entrem por esse lugar de restauração, que começa pela nossa humilhação. E se eles estão aqui, é porque eles reconhecem que precisam, Senhor. Ah, meu Deus, alcança a vida dos meus irmãos, cuida deles, toma o seu coração nas suas mãos. Nós estamos orando, Senhor, intercedendo pela vida de cada um deles. Deus, que todo orgulho dê lugar a um tempo, Senhor, novo na nossa vida. Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Permaneça aqui à frente ainda. Existe alguém que deseja reconciliar? Aqui tem um casal já. Onde está a terceira pessoa nessa noite? Aleluia. Há um tempo de restauração para a nossa vida. Ó, já tem mais uma pessoa aqui. Onde está a quarta pessoa que deseja fazer isso? Existe mais alguém aqui? O Senhor está trabalhando na vida de pessoas aqui, irmãos. Existe mais alguém que deseja aceitar o Senhor ou se reconciliar? Levante a sua mão onde você estiver. Nós vamos orar pela sua vida. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Deus te abençoe. Não deixe a incredulidade, a dúvida roubar aquilo que você recebeu aqui. Nós vamos orar. Rosângela e Marcos. E o Azaf também, irmãos. Ué, mas o Azaf já é da igreja. Irmãos, ele sentiu o desejo. Ele falou com o evangelista Diego, se sentiu longe de Deus e ele desejou. Talvez muitos de nós vamos para longe de Deus e às vezes não temos essa coragem de fazer isso. E aí o orgulho entra na nossa vida, no nosso coração e rouba essa oportunidade de você. Esse é o pior estágio que alguém pode entrar.
de achar que não precisa. Não, eu não preciso. Não, precisamos. Precisamos sim. Amém? Estenda a sua mão para cá. Vem cá, pastor Luciano, por favor. Vem cá para você orar aqui, por favor. Estenda a sua mão para cá. Se você desejar ainda, você tem essa oportunidade de sair do seu lugar. Oremos, estenda as mãos para cá. Pai querido, louvamos o Teu nome, Senhor, por essas decisões neste culto, nesta noite, onde os Teus filhos ouviram a Tua palavra, onde nós ouvimos a Tua palavra. Ó Pai querido, eles se reconciliaram, eles voltaram diante do Teu altar, vão poder desfrutar, Senhor, do melhor que o Senhor tem para a vida deles, Senhor querido. Então, alcance, Senhor, não só a eles neste momento, nós já estamos orando para que os Teus braços poderosos se estendam para os seus familiares e traga-os também para a Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre, também na vida dos Teus filhos. Ó Pai querido, escreve os seus nomes no livro da vida. Nós oramos a Ti e nós Te agradecemos no poderoso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Você aplauda ao Senhor nesta noite. Glória a Deus.